E aí essa minha aluna falou que conversando, né, fazendo um atendimento, né, com a pessoa, ela falou qual que é a textura, né, não foi exatamente a textura, mas ela falou assim, você prefere o cabelo liso, você prefere seu cabelo ondulado, você prefere seu cabelo virado para dentro, para fora? E quando ela fez essas perguntas para a cliente deu risada e falou para ela, nossa, eu nem sabia que eu tinha tanta opção assim. Então eu achei tão engraçado isso, porque a galera sai escovando o cabelo sem perguntar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Cabeleireiro Integrativo. Hoje eu vou falar para para vocês que estão com dificuldade, né, de perceber a evolução no trabalho de escovação. Se você não sabe onde é que você está errando, na verdade, se você não tem nem a mínima noção de onde você está errando, esse é o grande obstáculo, né, que impede você evoluir e conquistar clientes e custa tempo para você. Então, eu quero te mostrar hoje quais são os 9 critérios de melhoria, tá? Que você tem que observar na sua escovação, que vão te reduzir tempo, que vão fazer você ganhar expertise mais rápido e assim você então conquistar clientes semanais, tá? Então, eu vou falar para você o que são esses critérios, por que você precisa aprendê-los, e isso vai lá no final das contas, né, no final do seu dia, trazer clientes para você, tá? Então, fica comigo até o final desse conteúdo, que eu vou mostrar tudo isso para você ganhar tempo, reduzir o tempo de evolução e reduzir o tempo para você também conquistar as suas clientes, tá? Sejam todos bem-vindos, meu nome é Luma Sakamoto, para quem não me conhece, né? E eu sou a fundadora desse canal, o Cabeleireiro Integrativo, e eu ajudo pessoas, ajudo aspirantes e também profissionais a saírem do zero à escovação perfeita. Meu foco está voltado agora nessa parte de realmente de base, de fundamentação, para você se tornar um profissional bem fora da caixinha, tá? Se você quiser ajudar o canal, você pode ajudar de que forma? Toda vez que você comenta, se você compartilha, quando você salva esse conteúdo, quando você dá um curtir, são todas as ações que você faz com relação a esse conteúdo que tornam esse conteúdo mais relevante para outras pessoas e a plataforma divulga mais. Então, se você está gostando do conteúdo, por favor, compartilha com 3 amigos, faz o story, coloca no seu perfil, que isso ajuda demais e eu consigo então fazer com que essa mensagem seja mais, né, mais espalhada, que isso alcance mais pessoas e mude a vida de mais pessoas. Galera, olha, é o seguinte, hoje eu quero então te mostrar quais são os 9 pontos de melhoria na sua escovação que vão reduzir o tempo para você conquistar clientes semanais, porque afinal, a gente quer melhorar a nossa técnica para ter mais clientes, para a gente ter uma agenda cheia, certo? Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque são os critérios. Quais são esses critérios da escovação perfeita? Por que critério, gente? Tão importante vocês entenderem isso. O que são esses critérios? Os critérios são parâmetros que servem, então, para te ajudar a definir, discernir entre o que está bom e o que não está bom. Então, quando você está fazendo algum trabalho, você precisa desenvolver isso. Qual que é o ponto que eu estou observando? E você virar e falar assim, não, isso aqui tá bom, isso aqui tá mediano, ou isso aqui não tá nada bom. Você precisa estabelecer, então, esses parâmetros para o seu trabalho, ou esses critérios, né? Para que você saiba onde corrigir. Por isso que eu falo de redução de tempo. Quando a gente olha para o nosso trabalho, a gente identifica onde é que está o problema ou o ponto de melhoria, e aí, lógico que a gente tem que tomar uma ação, uma atitude com relação a isso, você consegue evoluir. Né? Então, o ponto da evolução é isso, é você sair de um determinado nível técnico e progredir e resolver aqueles problemas ou resolver aqueles defeitinhos que você percebe que tem no seu trabalho. Bom, antes de eu chegar a explicar para você sobre esses critérios, o que não é um critério de trabalho? É simplesmente quando a pessoa olha para o trabalho e fala, tá bonito, tá feio. Ah, eu fiz essa escovação, ficou bonita. Ah, essa escovação ficou feia. Né? Por quê? O bonito e feio é algo tão subjetivo
e é algo também tão individual, essa percepção se alguma coisa é bonita ou não é muito individual. E eu acho que cabe bem aquele ditado que fala assim, né? Tá cheio de por fora bela viola, por dentro pão bolorento, né? Então, o cabelo é muito assim. A gente olha, às vezes fala assim, nossa, o cabelo está lá bonito, mas vai lá, encosta naquele cabelo e você sente que o cabelo tem um nível altíssimo de ressecamento, você percebe que a fibra tá quebrando fácil, né? Então, a questão não é só beleza, não é só estética, né, a respeito desse trabalho da escovação ou qualquer outro trabalho, né? Eu acho que o ponto de vista que eu quero trazer para vocês aqui no Cabeleireiro Integrativo é muito voltado para a saúde. Então, assim, a gente tem que entender que os cabelos estão muito danificados por agressões térmicas para deixá-los, entre aspas, bonitos, entre aspas, arrumados, né? Na verdade, eles estão danificados, eles estão numa situação assim que chega ao ponto da pessoa, né? Atendi recentemente uma pessoa que estava muito danificado o cabelo, mesmo com produtos ótimos, com produtos de home care assim fantásticos, linhas profissionais, mas é porque a agressão térmica é aquele prego no pé que, né, se a pessoa começa a correr, aquilo vai entrando cada vez mais. Então é bem um processo de conscientização e ao mesmo tempo é um processo, né, de você clarificar as coisas, né? Você tem que, obviamente, ter o resultado estético, mas tem que ter mais critérios, tem que ter mais parâmetros, tá? Então, hoje a questão é essa, né? Quando eu falo para vocês, ó, vamos reduzir o tempo para você melhorar o seu trabalho, melhorar a sua escovação e assim conquistar clientes, né? Mas como é que a gente melhora? O que a gente melhora? Como é que faz, então, para você, ao invés de levar 5 anos para ficar boa em alguma coisa, ou, por exemplo, na escovação, você reduza isso para 1 ano, né? Então, eu gosto quando possível, sempre que possível, trazer um comparativo. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Imagina que você está dirigindo o seu carro numa pista, né? E essa pista não tem placa, e você não tem velocímetro no seu carro, tá? Então você tá lá dirigindo, a estrada tá boa, você vai lá, acelera um pouquinho, pisa um pouco mais forte no acelerador, e você não tá vendo nenhuma sinalização, você não tá vendo lá se quantos quilômetros por hora que você tem que andar, e você também não tem um carro que tenha um velocímetro. E aí, de repente, um guarda te para e ele te multa por excesso de velocidade. Imagina como é que você se sentiria. Ó, você não sabia qual era o limite de velocidade, você estava naquela pista, você não sabia por quantos quilômetros por hora que você estava, tá? E de repente você é punida, você é punido. Tá dirigindo lá e tome uma multa, param você e tomam uma multa. Por que eu tô falando isso para vocês? É porque quando não tá claro quais são os parâmetros, né, do seu trabalho, é como se você estivesse dirigindo um carro sem um velocímetro. O velocímetro, ele é um parâmetro para você da sua velocidade, tá? Aí, quando você não conversa com a cliente sobre esses parâmetros, sobre ou os critérios, né, que definem, né, uma boa escovação, é como se você estivesse dirigindo nessa pista que não tem nenhuma sinalização. A pista não está te falando, não está te mostrando até que ponto que você pode ir. Só que aí você ultrapassa o limite, você ultrapassa esse ponto e toma uma multa, né? Ou no caso, qual que é a multa, né, fazendo esse comparativo com o nosso trabalho, com relação a quando a gente atende uma cliente? A multa é ela não voltar mais. A multa é a cliente ficar brava contigo. É a cliente falar mal do seu trabalho para um monte de gente. Por quê? Porque você não sabia o que observar, né? Você não tinha o seu velocímetro. Aí você não perguntou para a pista, né? Você não perguntou, não viu na pista nenhum sinal de qual era a velocidade permitida, mas você ultrapassa esse limite. Você não consegue identificar na cliente quais eram
os pontos críticos do que ela gosta, do que ela não gosta, do que ela quer naquele trabalho, naquela escovação, e ela sai com o cabelo chateada com o cabelo, fica brava, ou pior ainda, ela fala mal do seu trabalho, né? Então, é aquela situação, fulana foi lá, fez escova num determinado lugar, né? Tá cheio de história assim. Tá cheio. Aí fizeram escova no cabelo dela, ela odiava cabelo liso e ela saiu de lá com o cabelo chapado, com o cabelo liso, cabelo reto, né? Ou ainda vai lá no salão, a pessoa paga para a pessoa fazer uma escova e a escovação fica, o cabelo dela fica com a raiz alta, fica com frizz, ou logo que ela sai, a escova já desmonta. Então, é bem esse comparativo que eu quero fazer para vocês, trazer para vocês, é bem isso que acontece nessas. Quando a pessoa, principalmente quando a pessoa está começando, ou mesmo, né, ontem eu me senti um pouco mal, né, com relação à situação que aconteceu com essa cliente, com uma outra profissional, que a profissional errou bem, assim, no que a cliente queria e a execução do trabalho, né? Ela fez um corte que a cliente não gostou. E a cliente falou assim, e ela disse que tem 30 anos de profissão. E aí me doeu aquilo, assim, por pensar na profissional em si, né? Então, naquela situação, ela não tinha um parâmetro certo para entender o que a cliente estava pedindo. Então, 30 anos ficou como algo assim, 30 anos não valeu de nada, sabe? Mas, nossa, isso me doeu muito, porque imagina só, a cliente sua achar que o tempo de experiência que você tem, aquilo que você viveu não valeu, né? Então, por isso que eu me senti mal, assim. Eu até expliquei para ela, falei, né, de alguma forma acontece, né? Não é que eu quero justificar, mas é que é uma situação dura, né? Enfim. Mas eu não quero que isso aconteça com você que está assistindo esse conteúdo. Eu quero que você, então, tenha condições de avaliar o seu trabalho e discernir isso, né? Discernir o que está bom, o que não está bom, o que a cliente está falando, como é que o que ela deseja vira técnica, né? Então, basicamente, isso é o que eu quero mostrar para vocês. Então, quando a gente tem esses parâmetros, né? Esses critérios muito claros, a gente sabe onde que a gente tem que melhorar e então a gente pega esse ponto de melhoria, trabalha nele, porque na próxima cliente que você atender, né, se tiver um cabelo parecido ou se você praticar bastante na mesma pessoa, você vai ficar melhor. Quando você fica melhor e você acerta mais o resultado do trabalho, as pessoas, a cliente tende a voltar, né? Então, eu até brinco assim, eu gosto de pegar um cabelo difícil, né? Eu gosto de pegar aquele desafio, porque se eu resolvo o problema daquele cabelo que a pessoa sempre fala assim, ninguém consegue fazer, é óbvio que ela vai voltar. Então, é isso que eu quero que vocês enxerguem, é isso que eu quero que vocês percebam, tá? Então, hoje o conteúdo é bem técnico mesmo, o conteúdo anterior foi um conteúdo mais voltado para gestão, mas dentro da técnica também a gente tem como desenvolver uma visão, né, projetar coisas diferentes para o futuro. Bom, aí você deve estar pensando, né? Mas, Luma, de que adianta saber quais são esses critérios, quais são esses parâmetros? Eu quero ver na prática. Não, calma, gente, calma que semana que vem eu estou preparando lives mais mão na massa, tá? É que, como eu já expliquei isso para vocês, primeiro, né, a gente tem que entender toda essa dinâmica de tecnologia, a gente tem que se ajustar bem aqui para entender como é que a gente consegue fazer isso, gravar isso ao vivo. Então, não adianta só eu ligar o secador aqui para vocês e eu não conseguir transmitir do jeito que eu preciso fazer, tá? Bom, então, mas o que eu quero falar para vocês, né? Eu sei que vocês querem ver prática, eu sei que né, o conteúdo do cabeleireiro integrativo está ficando cada vez mais prático, está ficando cada vez melhor. Mas eu tenho certeza que quando eu mostrar os critérios para você, a sua escovação já vai evoluir. Tem uma forma, né, que a gente fala no meio do marketing digital, que é, quando você vê alguma coisa, não dá para você desver aquilo.
Então, a partir do momento que você tiver contato, né, que eu vou mostrar para vocês hoje, esses critérios, esses 9 critérios para vocês, esses 9 parâmetros, eu tenho certeza que a sua escovação vai evoluir, tá? E quando você percebe que a sua escovação evolui, seu trabalho evolui, você fica mais segura do seu trabalho. E a cliente percebe isso. Esse é o ciclo virtuoso. Você sabe o que você está observando, né? Aí você vai lá, percebe que aquilo tá bom ou não tá bom, corrige, você melhora, você fica mais segura, você fica mais autoconfiante e aí então a cliente volta, beleza? Eu vou passar agora para vocês 9 pontos, 9 critérios, 9 parâmetros que vão fazê-lo desenvolver um outro olhar técnico a respeito da sua escovação, que eu tenho certeza que vai reduzir esse tempo aí que você leva para se adaptar aos cabelos, né, a grande variedade de cabelos que nós temos, para você desenvolver mais segurança, né, e, consequentemente, toda cliente quer ser atendida por um profissional, por profissionais que se sintam seguros, que sejam pessoas que ela fala assim, nossa, essa pessoa é tão confiante, esse profissional ele é tão seguro, né? Que eu adoro essa frase quando a pessoa vira para mim e fala assim, faça o que você quiser. Né? Então é muito legal isso. Eu sinceramente desejo que isso aconteça com vocês também, tá? Então deixa eu preparar aqui os Paranauê tecnológico aqui. Tá, aqui eu coloquei a fotinho da Shakira, né? Porque eu fico imaginando, olha, escovar o cabelo da Shakira não deve ser muito fácil, não, cara, porque ela tem uma densidade bem alta de cabelo, ela tem uma fibra uma curvatura bem importante, um volumão, né? E eu trouxe essa fotinho aqui porque eu acho que é bem legal, assim, você pegar e fazer uma escova, né? Bela escovação glamurosa desse nível, com controle de frizz, enfim, com tudo que eu vou falar agora, foi um belo trabalho. Bom, vamos lá. Olha só, gente. Então, os critérios do que definem uma escovação perfeita são 9 aqui que eu consegui trazer para vocês. Primeiro deles, controle de frizz, tá? Então, controle de frizz é algo importantíssimo. Por quê? Porque quando a gente está secando qualquer cabelo, toda a vida a gente vai encontrar uma diferença de comprimento de fios. É normal. Normal por quê? Porque o cabelo, na verdade, ele cresce, o que a gente chama é um crescimento em mosaico. Então, você tem um fiozinho que está na fase de crescimento, vamos supor que ele está no início da fase de crescimento dele, e você tem um fio do lado, que ele já está na fase de repouso, só aguardando um tempo para se desprender, porque ele já completou o ciclo dele lá, então é um fio mais longo. E o primeiro fio é um fio mais curto, então um fio de, vamos colocar aí, 2 anos, né, uns 24 centímetros, tá aí, vai se desprender, e aí tem do lado um fio, né, de 6 meses com 6 centímetros. Então, esse é um desafio para qualquer pessoa que escova o cabelo, fazer o controle do frizz. Por quê? Porque quando dependendo do movimento que você faz, né, como eu já fiz também um outro vídeo falando, né, um grande erro que acaba com a escovação é a galera usar tudo no máximo. Então isso faz com que ela perca, né, a pessoa perca o controle desse frizz. Então, esse cabelo, ele fica arrepiado porque muitas vezes a pessoa usou a velocidade alta, a temperatura tudo no máximo, não usou a escova certa, não fez o movimento certo e puf, controle de frizz. Então, quando você aprende a controlar o frizz, você tem um acabamento, né, melhor, você tem, obviamente, uma escova mais assentada, um ar de mais arrumado, certo? Segundo critério aqui que eu quero que vocês desenvolvam, né, que vocês percebam isso no seu dia a dia, é com relação ao efeito de volume que a cliente quer e você aprenda, né, que você desenvolva como controlar esse volume desse cabelo. Então, quando a gente pega aqui a imagenzinha aqui da Shakira, você vê, né, ela
tá com um volume muito bonito no cabelo. Não é que ela não tá com de cabelo liso, chapado, sem volume. Então, você vê essa distribuição desse volume no cabelo dela, né? Aqui na parte da... Deixa eu sinalizar aqui para quem que eu tô vendo aqui. Essa parte, né, da raiz, né? A altura dessa parte frontal aqui. Olha que bonito que tá esse volume. E lembrando que, como eu expliquei, o cabelo dela é um cabelo que naturalmente é volumoso, que é fácil também perder o controle desse volume, né? Vamos colocar assim. Então, quando a gente estabelece que quando você está fazendo uma escovação perfeita, você está de olho no frizz, né? E você tem que entregar um volume que a cliente se sinta confortável, que aqui é onde muita gente peca também com clientes de cabelo fino, de pouco cabelo, né? Então a pessoa traciona demais, esquenta demais, puxa demais e tira todo o volume do cabelo da cliente. Aí ela faz aquela escovação que daqui a pouco, né, como as mesmas clientes falam, o cabelo já está lambido, né? Então aquela sensação de que a pessoa não tem cabelo, ela escova e ela não quer nem escovar porque ela fica sem cabelo, de tão murcho que o cabelo fica, tá? Vamos continuar aqui. Então, qual é o próximo critério? Efeito de textura. Por que eu separei aqui efeito de volume e efeito de textura? Porque a gente pode muito bem fazer uma escova lisa com uma raiz alta, né? Ao invés de fazer uma escova ondulada com raiz alta, ou com grande volume. Então, vejam só, eu falei que a gente tem que controlar o frizz, a gente tem que adequar esse volume, né? E a gente também tem que saber dar a textura correta. Então, você tem que primeiro perguntar para a cliente, o que você quer, né? Como é que você quer esse cabelo? Você quer esse cabelo liso? Você quer esse cabelo ondulado? Você quer esse cabelo cacheado? Você quer um liso virado para dentro? Liso virado para fora? Ou você quer um cabelo que ele seja um cabelo, né, um pouco mais, com mais volume, mais bagunçado? A textura que você dá na hora da sua escovação, na hora que você está arrumando o cabelo, ela tem que ser intencional, ela tem que ser perguntada para sua cliente, tá? Eu até achei muito interessante esses dias que estava conversando com uma aluna do curso, e aí essa minha aluna falou que conversando, né, fazendo um atendimento, né, com a pessoa, ela falou qual que é a textura, né? Não foi exatamente a textura, mas ela falou assim: você prefere o cabelo liso, você prefere seu cabelo do lado, você prefere seu cabelo virado para dentro, para fora? E quando ela fez essas perguntas para a cliente deu risada e falou para ela: nossa, eu nem sabia que eu tinha tanta opção assim. Então eu achei tão engraçado isso, porque a galera sai escovando o cabelo sem perguntar. A galera sai, simplesmente liga o secador, não conversa, não combina nada com a cliente e sai finalizando, escovando do jeito que ele acha que tem que ser, ou ela acha que tem que ser. E, cara, isso é muito ruim. A cliente não gosta disso, porque se ela tá criando uma expectativa que ela vai sair do seu espaço com um volumão e você acaba com o volume dela, é o que eu falei lá. Você você estava dirigindo na estrada sem saber que velocidade que você estava e não tinha nenhuma placa sinalizando nada. Então vai dar problema. A cliente ela vai te multar que ela realmente não voltar mais ou falar mal de você, tá? Então, por isso que critério, né? Quando a gente define critério, a gente tem e comunica, né? Esses critérios, a gente vai reduzindo as chances de erro, a gente reduz o tempo que a gente leva para aprender as coisas, tá? E, consequentemente, a gente consegue fidelizar mais clientes. Mais um critério importantíssimo aí, o polimento de pontas, né? O polimento da fibra, na verdade, por conta da questão de brilho, de maciez, de penteabilidade. Então, quando a gente fala de controle de frizz, a gente está especificamente pensando nesses cabelos que estão principalmente na região mais próxima do couro cabeludo. Tem gente que tem cabelo quebradinho também, que não fica legal a parte mediana, né? E aí, ou ainda a pessoa escova e aí não fica aquele cabelo
com brilho, né? Então, o polimento, ele é importante porque é quando a gente consegue trabalhar com o calor certo, com o movimento, né, correto mesmo quando a gente olha, pensa num carro, ou pensa no cabelo, a gente tem que trabalhar com repetição para conseguir alinhamento cuticular, porque brilho está ligado a alinhamento cuticular, tá? Aí, beleza, a pessoa consegue perceber que o polimento tá legal. Outro ponto importante, fixação da forma, né? Quanto que vai durar esse efeito de textura, esse efeito de volume que você deu no cabelo da cliente? Por que eu coloquei fixação da forma como algo importante? Porque quando a gente está escovando, se você não der, se você, por exemplo, vai fazer uma escova ondulada, e aí você acaba de fazer a mecha, você já abre a mecha, já deixa a mecha, já passa a mão e deixa, desmonta aquilo. Não vai durar, né? Aí a textura do cabelo da pessoa vai para o beleléu, né? Então a gente, na hora que a gente está trabalhando, que eu brinco sempre, né, que o cabelo, quando a gente está molhado, quando está molhado, a gente vai escovar, é como se a gente estivesse trabalhando com uma massinha que está bem molinha e a gente tem que ir dando forma enquanto ela vai secando. Então o cabelo é a mesma coisa. Só que uma vez que você deu a forma, e você não esperou ela secar, não esperou ela fixar, você vai perder também qualidade do seu trabalho. Esse ponto aqui é um ponto que, para mim, pega demais. Preservação da fibra. Como eu já falei, cabeleireiro integrativo tem esse foco na saúde do cabelo. Então, o que eu defini como preservação da fibra, né? É quanto, né, de água residual você ter a precisão, né, de deixar água no cabelo, de você modelar esse cabelo sem estirar, de você não queimar ou quebrar esse fio. Então, vamos voltar. O cabelo é como se fosse uma massinha de modelar. Então, você tem que ir trabalhando enquanto ele está secando, só que tem gente que deixa a massinha endurecer e aí começa a dar porrada na massinha para conseguir modelar. Então, o cabelo ficou, endureceu, enrijeceu ali, aí a pessoa não consegue o efeito que ela queria e ela continua em cima desse fio, fazendo com que ele fique... como é que eu posso explicar isso para você? Tentando resolver o problema de falta de flexibilidade, muitas vezes, né, da fibra, tentando resolver isso estirando mais ainda, esquentando mais ainda. E é aí que o cabelo sofre. É isso que muitas clientes fazem em casa. Elas não conseguem dar textura, elas não conseguem o volume que elas querem, e aí elas partem para aquecer e danificam o cabelo. Se não tem cabelo saudável, é muito difícil conseguir polimento. Se o cabelo não está saudável, é muito difícil a gente conseguir um controle de frizz, né? Porque ele fica algo que não é com o cabelo. Na verdade, não perde a característica de cabelo, né? Fica uma proteína queimada simplesmente, tá? Vamos continuar aqui. Mais um critério importante para você reduzir o tempo que você vai melhorar a sua escovação e para você fidelizar a cliente, né? Porque quando você se torna uma pessoa hábil na escovação, você também vai ter mais acertos, e os acertos nas clientes significa fidelização, tá? O tempo de execução é algo importante que a gente tem que prestar atenção. Quanto tempo você demora para realizar um determinado serviço, um determinado cabelo? Quanto mais rápido, melhor. Mas também, ao mesmo tempo, não adianta ser tão rápido assim e comprometer, por exemplo, a textura, comprometer não preservar a fibra. Então, esses critérios, né, os anteriores, eles têm que vir acompanhados, né, de uma execução que a cliente considera
que seja um tempo adequado, né? Então, também outra coisa importante de perguntar, cliente, você tá com pressa? Como é que estão os seus horários, né? Então, essa conversa com a cliente a respeito de tempo, você consegue muitas vezes acalmar a pessoa, né? Porque às vezes ela está incomodada lá, ela não fala que ela está com pressa. Tem gente que é assim, tem gente que não quer, tem gente que não quer incomodar, mas ela está com pressa e ela não te avisa. Então tem que avaliar isso também. Mais uma coisa importantíssima é você conversar então com o cliente, preferência. Você tem que entender que se o seu trabalho, né, foi baseado no que você conversou com a cliente que você combinou, aí você vai atender a satisfação dela, você vai conquistar a cliente. Porque todos esses critérios aqui, se eles forem simplesmente da sua cabeça, né, principalmente se você não combinar efeito de volume e efeito de textura com a cliente, você pode fazer um trabalho técnico lindo, mas ela não quer aquele trabalho, ela não quer aquela imagem. Aí você também se lascou, né? Português claro. Mais um ponto, o último ponto aqui que para mim também muita gente peca nisso, que é essa questão do conforto da cliente, que é você sem escovar, sem puxar ou sem queimar. Então, também tem uma cliente em específico que a primeira vez que ela veio fazer o cabelo comigo, ela ficou super assim, eu vi que ela estava super tensa, porque eu precisei pré-escovar o cabelo dela, porque eu trabalho com cabelo seco, né, no corte, e eu precisei pré-escovar, né, para desembaraçar, enfim. E ela estava super desconfortável, eu percebi isso, né? E conforme eu fui atendendo, fui conversando com ela, eu perguntei para ela, né? E ela me contou que na maior parte dos salões que ela foi a vida inteira dela, né, e especialmente o último, que ela tinha tido uma experiência péssima, né? Então, o corte anterior que ela fez no lugar, né, especializado até em cabelos cacheados, ela falou que puxaram demais o cabelo dela. Então, ela estava realmente com medo de sentir dor. E quando comecei a mexer no cabelo dela, e eu fui perguntando a ela, como é que você tá? Tá tudo bem aí? Tá tudo bem aí? Eu gosto sempre de perguntar, tá tudo bem aí? E ela falou, sim, tá tudo bem, não tô sentindo nada. Eu falei, opa, então beleza. E então, até isso é uma coisa que sempre que ela vem, ela ressalta isso, né? Que como ela se sente confortável. Então, vamos entender o seguinte, eu tô falando para vocês, né? Que quando a gente quer fazer uma escovação, desenvolver o nosso trabalho de escovação, reduzir o tempo para você se desenvolver, esses critérios aqui, eles são critérios técnicos, mas também tem critérios de atendimento. Olha só que interessante. Tem critério técnico de controle de frizz, de efeito de volume, textura, polimento, fixação da forma, preservação da fibra. Tempo também é técnico, né? Mas você tem que conversar com a cliente para saber o que ela quer e você tem que conversar para saber se ela está bem. Então, imagina só, se faz uma escovação, que o controle de frizz foi ótimo. A cliente queria um volumão, você conseguiu dar um volume. Ela queria uma ponta mais trabalhada, modelada, você conseguiu dar essa ponta. O cabelo tá brilhando, você foi lá e conseguiu deixar esse cabelo, né, com a forma bonita. A fibra tá, você passa a mão, você sente que tem umidade, não tá aquele cabelo seco, esturricado. Você executou dentro de 30 minutos um cabelo que, né, vamos supor, um cabelo médio, um pouco denso, você colocou, você escolheu as técnicas conforme o que a cliente te falou e ela se sentiu bem na sua cadeira. Dá para imaginar um atendimento assim, gente? Faz sentido para vocês a gente ter esses critérios? Faz sentido esse tipo de serviço, esse tipo de atendimento? O que vocês estão achando sobre isso? Será que a cliente vai voltar? Será que você vai conseguir fidelizar mais a cliente quando você mostra isso tudo para ela, quando você conversa com ela e vai e entrega o trabalho com todos esses critérios técnicos também, né? Será que a gente
fideliza mais rápido? Sim ou não? Quem é que concorda comigo? Será que a gente fideliza cliente mais rápido se a gente conseguir atender a esses critérios aqui? Eu quero deixar essa pergunta aqui para vocês, deixar essa reflexão para vocês, né? Porque uma vez que você tem, então, essa visão estratégica, técnica, de tudo isso que você precisa trabalhar, que você precisa atender, eu tenho certeza que a cliente volta, que a cliente fideliza. Sabe por quê? Porque é o que eu procuro sempre oferecer para as minhas clientes. Deixa eu ver se deu tudo certo aqui. Legal. Então, é o que eu percebo que faz as minhas clientes voltarem. E esse material, assim, ele foi até faz pouco tempo que eu juntei essas peças, vamos dizer, dessa forma. Porque muitas vezes, a gente simplesmente só vai para a ação e não reflete, né? O que está fazendo, a gente não consegue organizar. E eu acho que uma coisa que eu gosto de fazer, eu acho que eu faço bem, é então identificar esses critérios, né? E trazer isso, compartilhar isso com vocês. Bom, gente, o conteúdo ajudou? Eu quero que vocês comentem qual que foi o parâmetro, o critério mais importante que você viu aqui comigo. Escreve nos comentários, escreve comentário no YouTube, vocês estão assistindo no YouTube. O comentário, ele é uma bússola para mim, né? Se você gostou, o que é que foi mais importante para você? O que é que dentro desse conteúdo você acha que eu não abordei, que você gostaria que eu falasse, tá? Porque isso me dá esse norte. Então, para resumir a nossa conversa hoje eu mostrei para vocês quais são os nove critérios de melhoria, 9 parâmetros que você pode observar na sua escovação, que vão reduzir o tempo, então, para você conquistar suas clientes semanais, porque você vai ter como melhorar o seu trabalho de uma maneira, com um olhar mais apurado, com um olhar mais técnico, né? Quais são esses critérios, por que você precisa aprender isso e como é que você vai fidelizar as clientes, né, com esse conhecimento. Se você quiser receber mais informações, lembretes do conteúdo, entra no nosso canal do Telegram. Então, se você tem esse aplicativo, o Telegram, um aplicativo muito bacana, que ele parece um WhatsApp, só que ele tem mais funcionalidades, ele tem, inclusive, né, mais liberdade aí para a gente se comunicar. E só você colocar cabeleireiro integrativo. Se você também não está acompanhando o nosso canal no YouTube, se você não acompanha no Facebook, vai lá, entra nas nossas plataformas, nos nossos canais aí nessas plataformas, que você vai ter sempre aí o conteúdo importante para te ajudar a se desenvolver, tá? E eu quero agradecer de coração que vocês estão aqui, e se puderem me ajudar, comenta, compartilha, faz aí uma interação, publica no seu stories, que eu agradeço demais. Beijo para todo mundo, uma excelente sexta-feira, um excelente fim de semana, e que Deus abençoe muito vocês.